Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo ao Pauta 2, o programa que te conecta aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nessa edição nós vamos tratar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que descriminaliza a posse de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. Nós vamos analisar os aspectos legais, os reflexos na segurança pública e os impactos também na saúde pública. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem gerado muitas discussões e debates. A descriminalização da maconha para o uso pessoal pode trazer mudanças significativas ou não na forma como a sociedade lida com o uso de drogas. É importante entender as implicações dessa medida e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Dados recentes apontam que a decisão do STF promete impactar diretamente a vida de milhares de brasileiros. Hoje vamos entender as repercussões dessa medida na saúde pública, na segurança e nos aspectos legais. Para isso, vamos contar com a participação de especialistas que vão nos ajudar a aprofundar essa discussão. Depois de 9 anos de sucessivas interrupções, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Essa decisão, que contou com 6 votos a favor e 3 contra, fixou uma quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. E para discutir o aspecto legal dessa decisão, nós recebemos hoje aqui no Pauta 2 o advogado criminalista e professor da área de Direito Penal, Danilo Vasconcelos. Boa tarde, doutor Danilo. Vamos começar entendendo melhor essa decisão do STF, como ela se aplica na prática, mas antes de entrar nessa questão, eu queria perguntar para o senhor é contra ou a favor da descriminalização? Seja bem-vindo ao Pauta 2. Boa tarde, agradeço a todos. É sempre uma honra estar aqui em um programa que tem uma audiência muito qualificada. Eu, pessoalmente e profissionalmente, de forma técnica, eu sou a favor dessa decisão da descriminalização da maconha nos termos, nos moldes que o STF decidiu. Por quê, doutor? Explica pra gente a razão da sua decisão. Então, hoje a política criminal brasileira, ela tem uma repressão, ou até tinha, né, uma repressão total a droga ilícita, no caso maconha, cocaína, crack e demais drogas tidas como ilícitas. Eu percebo durante aí quase duas décadas de atuação que a polícia e o sistema de justiça não sabe diferenciar o usuário do traficante e muitas vezes colocam o usuário na cadeia. E, no meu entendimento, o usuário de drogas não tem que ter a repressão estatal policial. Para mim não é questão de crime, e sim de saúde pública. Então o usuário não tem que ir para a cadeia. O usuário, caso ele precise, caso ele queira, ele tem que ser tratado por uma questão social, uma questão de saúde. Doutor, o que muda realmente na prática com essa decisão do STF? Certo. O que o STF está decidindo, né? É que até 40 gramas de maconha, e por hora especificou em relação à maconha, eu acredito que isso aí vai se estender para as outras drogas no futuro próximo, até 40 gramas de maconha não vai ter a intervenção criminal, e sim administrativa. Na prática, ainda não foi normatizado como que vai se dar isso. Fazendo um paralelo aqui, a questão do cigarro, do tabaco. Hoje, é proibido fumar, por exemplo, numa repartição pública, num ambiente público fechado, cuja punição é uma multa administrativa. Esse parece ser o caminho em relação à maconha e até 40 gramas. Danilo, você havia mencionado sobre a relação da segurança pública com os usuários. E aí onde eu pensei o seguinte, como que funciona então as principais mudanças jurídicas para as pessoas que utilizarem até as 40 gramas, por exemplo? Então, ainda não está definido isso. Eu vi o ministro Barroso dizendo que quem for surpreendido com até 40 gramas de maconha ainda deverá ser levado para a delegacia.
a droga apreendida, feito um termo circunstanciado da apreensão dessa droga e o cidadão liberado. Isso foi o que ele falou, mas ainda não foi definido pelo STF, não foi normatizado como que vai se dar essa questão. Ainda estamos aí no hiato e precisaremos aí dos próximos meses para definir isso. Doutor, você chegou a falar agora sobre as consequências que não serão mais criminais, né? Mas sim administrativas. O que seriam essas consequências administrativas? Repito, não foi definido ainda. Pegando o molde do tabaco e do cigarro, seria multa. Ou pode vir a ser, como não está definido ainda, a pessoa ser proibida, por exemplo, de contratar com o Estado, além da multa, proibido de fazer concurso público, ou algo do gênero. Não está definido qual será a consequência administrativa em relação ao usuário da maconha. Uma questão que foi definida nessa decisão, doutor Danilo, é que essa decisão ela fixou a quantidade de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis, que é para diferenciar os usuários de traficantes. Como é que esse limite foi definido? Quais são as implicações dessa definição e por que só vale para maconha, não engloba as outras drogas? Só vale para maconha porque a ação que gerou isso e desagou no STF tratava da maconha. Não foi uma ação coletiva, uma ação ampla que discutia todas as drogas. Discutia só a maconha. Acredito eu que logo teremos a discussão sobre outros tipos de drogas. E, em relação ao quantitativo, foi um parâmetro utilizado através de peritos, de especialistas, de médicos, de legislações de outros países, porque eu não sei se todos sabem, mas em inúmeros países já é descriminalizado a posse, o uso, o porte de algumas drogas até determinada quantidade. Eu já tive a oportunidade de estudar em alguns países europeus e lá isso já ocorre há vários e vários anos. Não há criminalização do usuário. Danilo, você trouxe de exemplo os países europeus. Como que você acha que o próprio jurídico pode lidar com as novas implementações de leis, por exemplo? Você acha que vai ter alguma dificuldade para implementar essas leis? Ou eles vão se inspirar nas leis que tem na própria Europa, como você bem citou agora? Eu acho que vai ser bem complexo. Eu acho que o caminho não é esse, igual o ministro do Supremo Barroso disse, que a polícia deve levar o cidadão para a delegacia. Se descriminalizou, o que a polícia tem a ver com algo que não é crime? A polícia não aborda alguém que está fumando um cigarro no local indevido e leva para a delegacia. Eu acho que o caminho não é esse, vai ser muito complicado a efetividade desse novo entendimento, né? Porque não é uma lei. O STF não legisla, não cria leis. O STF apenas fez uma interpretação da lei já existente, trazendo ela para ter uma harmonia com a Constituição Federal. Então, eu acredito que, na prática, vai ser uma dificuldade muito grande essa diferenciação. Fazendo um adendo aqui, eu vi um delegado de polícia daqui de Goiás, não vou citar o nome, dizendo que para ele não mudou nada. Que quando chegar a polícia militar levar alguém com determinada quantidade de droga, não importa a quantidade, ele vai avaliar se o cidadão é usuário ou traficante. Olha o absurdo. Um delegado já está dizendo que não vai cumprir o que o STF está determinando. Doutor, pegando ainda um pouquinho esse gancho de outros países, como é que você avalia essa decisão do STF? Eu pergunto em relação à descriminalização da maconha de maneira geral. Você acha que é um primeiro passo para a descriminalização da maconha? Eu acho que é um primeiro passo, sim. E eu acho esse primeiro passo, que é uma questão política também, né, social, eu acho que foi um passo bem acanhado do STF. Porque como definir que vai liberar ou descriminalizar só a maconha? Então, a pessoa que tiver com 1 grama de cocaína, ele ainda vai ser tratado como criminoso? Eu acho que o STF tem que
de uma forma rápida e eficaz, dizer que ou todas as drogas para o usuário não constitui crime, ou nenhuma droga para o usuário constitui crime. Essa seletividade, essa escolha especificamente da maconha, eu até entendo que foi uma questão política para dar o primeiro passo, mas eu acho que tem que generalizar. Ou pode tudo ou não pode nada. Doutor Danilo, em relação aos países, o senhor falou, né? Outros países já têm essa descriminalização da posse, do uso de maconha, uso pessoal. E para isso, desculpa interromper, alguns até na venda. Alguns até na venda. Para que isso seja de fato implementado aqui no Brasil e que isso aconteça de fato, é preciso também que haja mudanças nas abordagens policiais. O senhor falou que já existe até um exemplo aqui que o senhor trouxe para a gente, que essa determinação do Supremo talvez não seja cumprida por alguma parte, mas eu quero entender como esses outros países em que essa descriminalização já existe, como que estes exemplos podem servir para mudar o tipo de abordagem que é feita pelas forças de segurança aqui no Brasil, por exemplo. Certo, isso aí tem que mudar a cultura, né? A cultura brasileira, a cultura da nossa polícia, de entender de fato que o usuário não é bandido, que o usuário não é criminoso. Nos outros países, por exemplo, Portugal, a pessoa que for abordada portando uma quantidade que é considerada usuário não tem nenhuma consequência. Ele pode continuar ali com aquele produto tido como ilícito, mas como ele é usuário, ele não terá nenhuma consequência. Aqui, diferentemente do que ocorre em alguns desses países que eu citei, haverá uma punição administrativa. Então, há uma diferença entre esse novo entendimento do STF com alguns outros países. Por exemplo, no Uruguai e praticamente na metade dos estados Unidos, se legalizou até a venda, o cultivo e até a venda regulada pelo Estado da maconha, onde há uma tributação, onde há um recolhimento de impostos em relação àquele consumo, àquela venda da maconha. No Brasil, ficou no meio termo. Ainda estamos engatinhando em relação a isso, porque o STF entendeu que haverá punição administrativa. Como isso vai funcionar, eu, sinceramente, ainda não sei. Danilo, e sobre para o uso pessoal, pode impactar a quantidade de prisões relacionadas às drogas, por exemplo? Não, a questão é objetiva, né? É menos de 40, não há crime. Ponto final. Não, sim. Então, não importa. Não, sim, 40, sim, são as 40 gramas, mas eu pergunto, você acredita que com essa descriminalização para o uso pessoal de 40 gramas, é possível reduzir a quantidade de prisões, por exemplo? Acha que vai ter um impacto ali no próprio sistema presidiário, por exemplo? Com certeza isso vai ter um reflexo, ou é preciso que tenha, né, um reflexo gigantesco na questão das prisões. E nós temos que também ser honestos em nossa fala de que, muito provavelmente, os traficantes, os pequenos traficantes, vão aproveitar dessa nova normativa para, quando for sair para vender, levar menos de 40 gramas. Só que é importante ressaltar, se a pessoa for descoberta, for pega vendendo, não importa a quantidade, é crime. Não importa a quantidade, pode ser 1 grama de maconha. Não se pode comercializar. O que a pessoa vai estar portando tem que ser exclusivamente para o uso. Se tiver provas de que aquele produto era para o comércio, há crime de tráfico da mesma forma. O senhor entende, doutor Danilo, que existe também uma dificuldade da população, parte da sociedade, de entender a diferença entre a descriminalização, a despenalização e a legalização. São 3 termos diferentes em relação a isso que está sendo discutido, né? Descriminalizar não significa legalizar, não é isso? Com certeza. Não se pode vender e o porte da maconha até 40 gramas continua ilegal, porém não é crime. Vou dar um exemplo. Passar no sinal vermelho é ilegal, passível de multa administrativa, mas não é crime. Então, a população tem que entender.
continua sendo proibido. Só que não vai ser questão de polícia, do direito penal, de criminal, do juiz criminal. Vai ser uma questão administrativa. Nem tudo que é errado é crime. Como eu disse, uma infração de trânsito não é crime, porém é errado. Doutor, ainda voltando um pouquinho para a decisão, pegando um pouquinho dos bastidores, como que o STF chegou nesse número exato de 40 gramas? Certo. Foram vários estudos, várias entidades foram ouvidas em relação a essa temática, onde se discutiu muito qual seria a quantidade razoável para definir ali um parâmetro objetivo. Quantos cigarros se faz com 40 gramas? Quanto que uma pessoa consome em um dia, em uma semana? Então, após vários desses estudos e votos divergentes, chegou-se a essa questão de 40 gramas. É como a maioridade penal. Como é que se chegou aos 18 anos? Por que não é 17? Por que não é 19? São estudos técnicos, científicos, que, de uma forma, aufere qual que é ali o limite. 18 anos, ou no caso aí 40 gramas, uma quantidade razoável. Que, colocando tudo isso na balança, entendeu-se que seria os 40 gramas. Nós vamos para um rápido intervalo aqui nesta edição do Pauta 2. A gente vai continuar discutindo essa questão, quais são os impactos da descriminalização da posse de maconha, quais são os impactos também na segurança pública. A gente volta já já. Estamos de volta com o Pauta 2. No bloco anterior, nós discutimos aspectos legais da descriminalização da maconha para uso pessoal. Agora, na continuidade aqui do Pauta 2, nós vamos abordar os reflexos dessa decisão na segurança pública. E a gente recebe nessa edição, para essa discussão, o professor da área de Direito Penal e advogado criminalista Danilo Vasconcelos. Doutor Danilo, eu ainda queria retomar uma questão que nós estávamos conversando no primeiro bloco, que é em relação à retroação em relação a essa decisão. Porque depois do julgamento, o presidente do Supremo mencionou que essa decisão pode retroagir para beneficiar pessoas condenadas. Como que funciona esse processo de revisão e quem pode se beneficiar? Ok, com certeza o STF nem precisava dizer isso. Mas essa decisão tem que retroagir para todas as pessoas que foram prejudicadas que se enquadram nessa situação. Essa é uma normativa constitucional e também está no artigo 2º do Código Penal, que diz que uma lei mais benéfica sempre vai retroagir para atingir os fatos antigos, os fatos anteriores. Então, uma pessoa que foi condenada, mesmo que no âmbito da lei de drogas do artigo 28, como é o usuário, todas essas pessoas deverão ter os seus processos revistos. Se a pessoa estiver presa, tem que ser solto, o processo arquivado. Se isso gerou em desfavor dela a retirada da primariedade, a pessoa vai voltar a ser primária. Essa é a lei, em qualquer caso, que vale para todas as pessoas no território brasileiro. Então, essa nova normativa, esse novo entendimento, que tem na prática uma força de lei, vai retroagir para todas as pessoas. E é o judiciário que tem que analisar caso a caso para aplicar essa retroatividade da lei penal mais benéfica. Doutor, no primeiro bloco eu perguntei qual que era a mudança na prática para o usuário, né? Agora eu pergunto qual que é a mudança na prática para a polícia, para quem vai fazer essa fiscalização. Certo, eu converso com muitos policiais e boa parte deles não gostam de, entre aspas, perder tempo com o usuário. Por quê? Vamos pensar. Isso algumas pessoas, ou alguns policiais que eu converso, não quer dizer que reflete o entendimento da polícia, nem de sua maioria. Eu já ouvi esse ponto de vista, que o policial está ali trabalhando para combater a criminalidade. Aí ele se depara com alguém fumando um cigarro de maconha. Aquela viatura, normalmente composta por 2 policiais, tem que se deslocar à delegacia. Ficar ali na fila da central de flagrantes. Às vezes fica ali 2, 3, 4, 5, 6 horas. Vai movimentar toda a máquina,
vai tirar aqueles policiais do serviço ali para combater a criminalidade, para chegar lá e enquadrar a pessoa como usuário, que na prática não tem consequência, mesmo antigamente, quase que zero. Então, esse policial, alguns não ficavam satisfeitos em ter que lidar criminalmente com o usuário. Tem essa perspectiva. E tem outra perspectiva de parcela da polícia, dos policiais, que acha que, tirando o usuário de circulação ou dando um enquadramento nele, levando ele para a polícia, vai inibir a prática de outros crimes. Aí tem filosofia ou ideologia ou pensamento para essas duas vias. Danilo, como que a descriminalização pode afetar, então, o combate ao tráfico de drogas? Então, em relação já ao usuário que está portando ali as 40 gramas, ele vai passar por um processo diferente já do traficante, já que a venda é ilícita. Então, agora com essa descriminalização, eu pergunto justamente sobre isso. Como que vai combater ou como que vai lidar com o tráfico de drogas? Você acredita que vai haver alguma diminuição ou não? Como que você acredita sobre isso? Eu acho que não vai interferir muito. Esse novo entendimento não vai ter muito reflexo neste ponto. Por quê? Como eu disse anteriormente, se a pessoa estiver vendendo ou for descoberta ali através de uma interceptação telefônica, de uma devassa no celular, na conversa de WhatsApp, ou tiver testemunhas que indicam que aquela pessoa está vendendo a droga, e mesmo que seja encontrado com ela menos de 40 gramas de maconha, essa pessoa vai ser considerada ou vai ser processada como traficante. Então, nesse aspecto, não vai mudar nada. O que vai acontecer? É que, segundo até boa parte das justificativas dos ministros do STF, é que vai haver uma igualdade maior entre a questão da definição entre traficante e usuário, quando ele é pego com 10 gramas de maconha e não tem nenhum indicativo de nada. Segundo alguns estudiosos, eu concordo muito com esse pensamento, se era um branco, estudante de medicina, sai no jornal e no processo também é da mesma forma. Usuário estudante é pego com 10 gramas de maconha. Se é um pobre negro, traficante é encontrado com 10 gramas de maconha. Uma das pautas que se quis minorar é isso, esse preconceito, essa seletividade em definir quem daquela pessoa que foi pego com 30 gramas de maconha era usuário e quem era traficante. Agora, se tiver algum indicativo de tráfico, não importa a quantidade, vai ser processado como traficante. Essa questão, doutor Danilo, ela pode impactar, por exemplo, nas abordagens policiais? A gente até falou desse tema no bloco anterior, essa questão da subjetividade dos agentes das forças de segurança. O senhor acredita que com essa descriminalização, isso pode levar a um aumento na subjetividade por parte dos próprios policiais na hora de fazer a abordagem? Não, eu não acredito nisso, nesse aspecto como foi perguntado. Por quê? Eu acho que a abordagem vai continuar da mesma forma. O que vai acontecer é, se a pessoa for encontrada com menos de 40 gramas e não tiver nenhuma investigação pretérita, não tiver nenhum elemento de que essa pessoa seja traficante, ele vai ser tratado na esfera administrativa. A abordagem da polícia, segundo a fala do ministro Barroso, que ainda eles vão ter que modular os efeitos dessa decisão, é nesse sentido. Vai ter que continuar abordando, continua sendo ilegal o porte de maconha, só que após apreender aquela droga e fazer a detenção da pessoa, menos de 40, vai para a esfera administrativa. Mais de 40, vai para a esfera criminal, para ser avaliado se é traficante ou não. E eu digo outra coisa, não é porque a pessoa será encontrada com 50 gramas que ela será necessariamente enquadrada como traficante. Porque uma pessoa pode estar com 50 gramas e ainda ser considerado usuário. Ou seja, parece que não mudou nada. E vamos ver se na prática vai ter algum efeito significativo. Doutor, voltando um pouquinho num questionamento feito pela Ananda no primeiro bloco,
Com a lei de drogas implementada em 2006, a gente teve uma explosão nos casos de prisões, né? De pessoas traficando ou próprio portador, o usuário, né? Você tem alguma ideia, se existe alguma expectativa com essa nova decisão do STF da diminuição da população carcerária no Brasil? Vai diminuir, mas muito pouco. Porque normalmente quem era pego com menos de 40 gramas de maconha não ia para a cadeia. Porque ela na prática já era enquadrada como usuário, regra geral. Já era enquadrado como usuário e era liberado pelo próprio delegado após a confecção de um TCO. E mesmo quando se entendia que era tráfico, que ia para audiência de custódia, normalmente com 40 gramas a pessoa era liberada. Só que, muitas vezes, mas poderia acontecer pelo histórico criminal da pessoa, ele tem 10 passagens por tráfico. Aí era pego com 10 gramas e era enquadrado como traficante. Nesse ponto vai ter alteração, porque não importa o histórico criminal da pessoa. Se for menos de 40 gramas e não tiver um indicativo que aquilo era para o comércio, a pessoa vai ser enquadrada na questão administrativa. Então, de forma bem objetiva, eu acho que vai ter um reflexo na população carcerária, porém, de uma forma bem reduzida. Danilo, é um assunto que tem gerado muitos debates, muitos pós, contras. Você acredita que a descriminalização pode gerar um debate mais amplo sobre políticas relacionadas a drogas aqui no Brasil? Com certeza. O Brasil é um país, isso para o bem ou para o mal, mas é um fato, é um país muito conservador. Se nós fizermos um parâmetro, por exemplo, em relação à droga, em relação ao aborto. Se nós pegarmos aqui os nossos vizinhos, vários deles, o aborto até determinada semana não é crime. Se nós pegarmos a Europa, praticamente em todos os países da Europa, o aborto realizado até determinado tempo não é crime. Não estou dizendo que eu sou a favor nem contra uma posição. Estou trazendo um fato. E em vários estados dos Estados Unidos, da mesma forma, o aborto não é crime até determinado tempo de gestação. Isso também perpassa pela questão de drogas. Em vários dos nossos países vizinhos, já é liberado a maconha. Em vários estados dos Estados Unidos, em vários países da Europa, ou quase todos. Então, o Brasil é um país muito conservador. E agora que está abrindo essa discussão em relação ou está finalizando, né, por essa decisão em relação à droga, e está uma discussão mais ferrenha em relação ao aborto. Eu acredito que a sociedade precisa, não estou dizendo que vai acontecer, precisa discutir com mais profundidade essa questão da droga. Porque o usuário, ele não pode ser visto como criminoso. O usuário, ele é muito, em várias situações, ele é um dependente químico, ele é um doente. E ele não tem que ser levado para a cadeia, e sim para o hospital para ser tratado. Ele é doente. Muitas vezes, o usuário é questão de saúde pública. Doutor Danilo, e aí falando sobre essa questão de saúde pública, o senhor já disse que é um desafio cultural, inclusive, para que essa descriminalização aconteça aqui no país. De fato, na sua avaliação, o Brasil tem estrutura e capacidade para levar adiante essa ideia da descriminalização da maconha para uso pessoal? Agora, neste momento, sem vamos lá. Eu já tive a oportunidade de viajar aí por mais de 40 países, já estudei em dezenas de países, e eu digo para os senhores e senhoras, o brasileiro é conhecido por não fumar tabaco. Vê o brasileiro falar não fuma. O argentino, o chileno, o paraguaio, o português, o espanhol, o inglês, 12, 13 anos, todos fumam, ou boa parte da população já fuma. Como que diminuímos drasticamente o tabaco no Brasil? Com políticas educacionais, com propaganda, com multas administrativas. Hoje, a nossa geração,
vê quem fuma com maus olhos. Mas se nós olharmos para trás, fumar era glamuroso. Nossos pais, avós, fumavam muito mais do que a nossa geração. Como que diminuiu isso? Como que quase resolvemos essa questão? Não foi com polícia, não foi com direito criminal, não foi com intervenção de algemas ou de cadeia. Foi com políticas públicas. O Brasil é exemplo no mundo inteiro em relação a isso. Se tivermos políticas públicas em relação à droga, ao usuário, creio eu que vamos avançar muito em relação a essa guerra contra essa substância que tanto faz mal para a nossa juventude, para a nossa população, mas não é questão de polícia. Doutor, aproveitando esse gancho, existe alguma previsão nessa decisão do STF de medidas socioeducativas para falar sobre o uso de maconha, por exemplo? Não consta, o voto ainda não foi lançado, ainda está em discussão, teremos várias discussões dentro do STF sobre essas questões todas, como que vai ser efetivado, como que vamos fazer para conscientizar a população sobre os malefícios da maconha. Ainda nada disso está definido. Como que vamos normatizar isso? Como que vamos dar efetividade a essa questão administrativa? Ainda iremos discutir tudo isso. E eu acho que o caminho adequado era o Congresso aproveitar esse momento e definir essas questões, nosso Congresso Nacional, e evoluir nessa questão da guerra às drogas. A traficância e tantos usuários, essa questão da proibição das drogas, mata muito mais do que a droga em si. As pessoas se matam por conta de ponto de venda de drogas. Por quê? Porque essa droga é ilícita. E sendo ilícita, o preço fica caro, não está na mão do Estado, não está no controle do Estado. E as pessoas ganham muito dinheiro com isso. E isso gera uma guerra entre a polícia e os traficantes, entre os próprios traficantes, pessoas que não estão envolvidas nessa situação, são vítimas de forma colateral dessa guerra às drogas. Então, temos que pensar numa forma de solucionar essa questão, e o primeiro passo foi dado aí pelo STF. E Danilo, quais são os próximos passos esperados após essa decisão? Certo, o STF agora tem que modular os efeitos da decisão. O que é isso? Ele dá a decisão, aí depois que está consolidado os termos específicos da decisão, o STF tem que vir e falar assim: essa decisão está posta e ela tem que ser feita para implementá-la assim, assim, assado. Temos que explicar e determinar que as instâncias inferiores, o administrativo, o executivo, faça isso e aquilo para que possa ser efetivada a decisão do STF. Então, o STF ainda tem que determinar como que isso vai ser feito. Doutor Danilo, a gente agradece aqui a sua participação, trouxe amplamente os esclarecimentos sobre essa decisão do STF. Obrigado pela participação aqui no Pauta 2 e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma honra, como eu já disse, poder contribuir com um tema tão importante num programa tão expressivo como esse aqui nessa tarde. Muito obrigado e estou à disposição. A gente volta no próximo bloco para continuar debatendo essa decisão do STF, mas também no que se refere à saúde pública. Pauta 2 volta já já. Estamos de volta com o Pauta 2. No bloco anterior, nós falamos amplamente sobre os reflexos da descriminalização do porte de maconha na sociedade e também na segurança pública. Agora, na sequência do Pauta 2, nós vamos ver quais são os reflexos, os impactos dessa decisão também na segurança pública. Para isso, o nosso jornalista Samuel Straiotto conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o Davidson Viana. Vamos acompanhar. Inicialmente, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui na Sagres, no programa Pauta 2. Agora, tratando sobre a questão da saúde pública, quando a gente analisa a descriminalização da maconha para uso pessoal.
primeiramente, muitas pessoas, elas fizeram aí diversas referências, né, e há pontos e pontos de vista. Mas do ponto de vista de saúde, eu quero iniciar aqui a nossa conversa, Davidson, primeiro tratando do quantitativo, do ponto de vista, aí de estudo da saúde. 40 gramas, por que não 30? Por que não 60? Por que não 100? A referência é 40 gramas do ponto de vista científico. Como o senhor analisa essa decisão, que foi tomada na Casa Suprema de Leis aqui do Brasil, Supremo Tribunal Federal? Olha, em primeiro lugar, eu entendo e vários cientistas entendem que foi um avanço em comparação à legislação que a gente tem, estabelecer um limite para sim, para arbitrariamente, essa é a verdade, é uma arbitrariedade, mas ao menos eu defendo parte da população que é usuária, e eu não chamo o usuário de substâncias psicoativas de criminoso. Essa é a grande questão. Na legislação atual, todo usuário ele é enquadrado enquanto o traficante, né? Principalmente se ele for preto, pobre, né? Que a gente está numa sociedade com um racismo estrutural evidente, né? Aí, o que a gente tem que pensar será que todo usuário ele é o traficante? O que as evidências trazem é que não. E a gente tem que partir do pressuposto também, né, e isso é evidência, que a pessoa que está com a substância psicoativa, se ela é dependente da substância, ela não está pegando a substância voluntariamente. Ela está porque ela tem uma dependência química àquela substância. Uma vez que a gente estabelece esse padrão de dependência química, a pessoa quando não usa a substância e está sem tratamento, ela tem sintomas e sinais de abstinência, sudorese, tremor, dor de cabeça, alucinações, assim, às vezes, os sintomas esses que só cessam se ela acessa a substância psicoativa. Então, sim, a gente garantir que essa população não seja criminalizada para não afastar ela se é dos serviços de saúde, é um passo importante. O mesmo poderia ser aplicado a outros tipos de entorpecentes ou apenas na questão referente à maconha? Veja, a gente está falando não de legalização, a gente está falando de descriminalização, né? E esse é um ponto importante, porque o que as evidências trazem é que os países, as sociedades que fazem uma legislação, um arcabouço político de descriminalização, não há evidências de aumento de uso ou aumento de dependência, o que é diferente quando a gente fala de legalização, né? Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de descriminalização. E isso sim se aplica a outras substâncias psicoativas, porque, como eu disse, a gente não tem apenas o usuário de maconha, a gente tem o usuário de cocaína, o usuário de crack, sim, e isso é importante a gente esclarecer, que quando a gente criminaliza, a gente afasta. Eu que já trabalhei no Sistema Único de Saúde, em centro de atenção psicossocial, sim, num contexto criminalizado, os usuários fogem, né? Os usuários eles não contam para a família, para as equipes de saúde, o dependência é exatamente com o medo de serem presos. E tem uma outra coisa que acontece também. A gente perde a oportunidade na abordagem de vincular a pessoa a um serviço de saúde. Vários países que optaram pela descriminalização, há todo um treinamento do aparato o policial e de saúde também, para que a abordagem inicial, quando a pessoa é pega com uma pequena quantidade de substância, quando a gente identifica que a pessoa é dependente da substância psicoativa,
a gente ali fazer o convencimento e começar um vínculo para o tratamento. Bom o senhor ressaltar e explicar para nós essa diferenciação. A questão de legalização está sendo debatida na PEC, na chamada proposta de emenda à Constituição, a PEC das drogas, em debate no Congresso Nacional. E aqui a gente destacando a questão da descriminalização para uso pessoal, específico no ambiente do Supremo Tribunal Federal, foi analisada uma questão envolvendo o uso da maconha. E aí, interessante também o senhor dizer a respeito do seu trabalho no Sistema Único de Saúde. Quando a gente pensa, o senhor relatou alguns benefícios, né, mas há também preocupações que devem ser analisadas após essa medida do âmbito de saúde pública? Claro, a gente tem que ter um sistema de saúde capaz de absorver a demanda e de fazer o acolhimento, dessa população. O que acontece hoje, veja, é que é que boa parte desse público não chega ao tratamento. Essa é a grande questão. Sim, boa parte desse público está presa, e principalmente se é um público vulnerabilizado, a população negra, de jovens negros, principalmente. E, o nosso sistema prisional, pessoal, ele não consegue fazer tratamento de reabilitação psicossocial. Ele não foi pensado para isso, né. Então boa parte dessa população que é presa com pequenas substâncias, que é uma população vítima do racismo estrutural brasileiro, não tem acesso a esse tratamento. E avançando ainda nesse ponto, eu queria aprofundar um pouco em relação a essa descriminalização, se pode facilitar o acesso a tratamentos, reduzir inclusive o estigma associado ao uso de drogas. O senhor relatou um pouco a respeito disso já, mas eu queria aprofundar em relação a isso e a própria relação entre a descriminalização e as políticas de saúde. A gente tem um bom estudo de caso, que é o estado português, tá. Portugal há 20 anos atrás, né, então já é uma política pública que tem bastante estudo e bastante evidência, optou politicamente pela descriminalização, né, que de novo é diferente da legalização. E isso é interessante que nesses 20 anos, no estado o português, a gente teve governos de diferentes matizes ideológicas, e a política se mantém, porque a política traz evidências científicas concretas em que sentido? Do aumento do número de pessoas em tratamento, do aumento do número de pessoas que são apoiadas, é, pela política pública. E também como bônus importante diminuição da criminalidade. É importante ressaltar que toda decisão política, toda decisão de proibição, irrestrita do uso de uma substância psicoativa, ela sempre foi, na história das sociedades mundiais, uma decisão política e não uma decisão científica. E principalmente quando está agregada a querer atingir, a querer criminalizar um grupo vulnerável específico, que é o caso da maconha, que a gente tem a população negra que tem um histórico na história do Brasil, do uso cultural da substância. Então tem este aspecto forte de racismo estrutural na nossa proibição. Para efeito de comparação, né, a gente pensa aí nas drogas lícitas, o álcool, o cigarro, por exemplo, e aí principalmente o cigarro, né. Há campanhas, o sujeito vira a carteira de cigarro, vê lá uma campanha do Ministério da Saúde. Aqui, apesar de não ser uma legalização, mas uma descriminalização, mas é possível
que tenhamos campanhas semelhantes e uma campanha, do ponto de vista educativo, ela pode ser inclusive mais eficaz, nesse caso, do que um combate ostensivo como ocorre até os dias de hoje? Veja, foi ótimo você ter citado a questão do tabagismo, porque eu não sei se vocês sabem, o pessoal que está assistindo a gente, mas o Brasil é um modelo de combate ao tabagismo mundial. Quem é da minha idade, assim, é mais ou menos perto da casa, assim, dos 50, se lembra que há 30 anos atrás, quase todo mundo fumava, fumava em espaços internos e a gente tinha indicadores de, de saúde, sim, infarto do miocárdio, câncer, sim, muito elevados. E a política pública, no caso do combate ao tabagismo, ela foi multifatorial e intersetorial. Foi campanhas, regulação, aumento do preço e, principalmente, é uma coisa que pouca gente fala, multiplicação dos pontos de tratamento. Hoje, no Brasil, todo postinho de saúde, e a gente tem mais de 50 mil postinhos de saúde no Brasil, tem um programa de combate ao tabagismo, onde as equipes de saúde de atenção primária fazem grupos de prevenção ao tabagismo, oferecem o tratamento é de graça, né? Os medicamentos bupropiona, o PET, o chiclete de nicotina. Então, tudo isso é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, com uma multiplicação de pontos de acesso e de tratamento em toda a unidade de saúde brasileira. É por isso que os nossos gráficos de prevalência de dependência ao tabaco é uma descendente importante. O Brasil tem, de certa forma, a sua experiência, não é uma coibição total, mas também não é uma permissão. O Brasil está ali no meio termo, não é? Há países que adotam uma política mais rígida, de repressão, outros países, já partiram para uma abertura, de certa forma, ainda, né, nesse ponto de vista de saúde pública, essa descriminalização pode facilitar para abrir nossa cabeça para o debate, e aí não quero fazer de forma alguma aqui juízo de valor, se deve ou não legalizar, isso aí não cabe a mim nesse momento dizer a respeito disso. Mas abrir a cabeça para o debate, desarmar a partir dessa descriminalização que a, de certa forma, ela pode colaborar para que tenhamos um olhar, para amadurecer um olhar e debater com mais profundidade, no ponto de vista de saúde pública, uma possível legalização ou uma coibição total? Ó, primeiro esclarecer que a gente não está no meio termo não, viu. A gente está no espectro o mundial, muito mais num caráter proibicionista estrito, do que numa questão de bom senso, né. Então, a descriminalização, que é diferente da legalização, tá. Então, por exemplo, no Brasil, só as substâncias psicoativas prescritas, né, que são os psicofármacos e tal, o álcool, o cigarro e algumas outras substâncias é que são legalizadas, né. O restante é proibido, o não é o legalizado e é criminalizado irrestritamente, né. A legislação brasileira de 2006, Só ela fazendo colo um hã, adendo aí, é nesse sentido que eu coloquei que o Brasil está no meio termo, né, porque algumas drogas são liberadas, né, sim, sim. álcool, o cigarro e as ditas ilícitas não são. É nesse aspecto, apenas para fazer aqui esse parênteses. Sim, mas eu tô dizendo que no campo das ilícitas, entre aspas, né, a gente tem uma política muito mais proibicionista que criminaliza todo e qualquer usuário de cocaína, usuário de crack, usuário de maconhas, é, eles, sa- eles são todos criminosos para o Estado brasileiro, principalmente se são jovens pretos. Entende isso? Então, isso afasta este usuário do tratamento. Eu vejo muitos argumentos falando assim: a gente não precisa descriminalizar, a gente tem que ofertar tratamento.
Mas como, amigo? Porque ele não chega. A gente cria uma barreira gigantesca, o social, para o tratamento. E a gente não consegue fazer nas abordagens do Estado o brasileiro uma abordagem acolhedora para o usuário. A gente trata todo mundo como traficante e empurrando essa população para, assim, para os presídios brasileiros, a gente está induzindo a formação de mais traficantes. Então, é uma política, claro, que ela tem duas facetas. Ela piora o aspecto do acesso e ao tratamento de uma questão que é de saúde pública e piora também a questão da criminalidade brasileira. E aí, eu falo que o Brasil não está avançado porque vários países do mundo, eles fazem essa distinção entre usuário e traficante. É claro que tem países aí que colocam 200 gramas, 100, o 30, o 40. Isso é arbitrário, mas é uma posição política sim, importante de fazer essa diferenciação. Davidson Viana, vice-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, muito obrigado pela entrevista aqui ao Pauta 2, no Sistema Sagres de Comunicação. Agradeço a sua disponibilidade. Até uma próxima oportunidade, assim espero. Que é isso, sim, eu que agradeço e agradeço a todos que estão sim, a nos ouvindo também.